Camila, tudo jóia? Estamos aqui, mais um podcast com a Camila. Muito feliz por você estar aqui participando do Arretado. Seja muito bem-vinda. Como eu não participei da sua palestra lá dentro, eu gostaria muito que você trouxesse um pouquinho do que foi que você abordou lá no nosso espaço. Aqui, para quem não está lá de fora, claro, principalmente para mim, doida para ver a primeira mulher palestrante do Arretado. Ai, que bacana! Então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui num evento tão massa, tão maravilhoso, está realmente sendo arretado. Parabéns e obrigada pelo convite. Então, o tempo era 15 minutos, né? Eu fiquei, como é que eu vou conseguir dar um conteúdo em 15 minutos? Aquela coisa assim. Aí eu falei, não, eu vou pegar umas lições que eu aprendi ao longo da minha vida de empreendedora e vou dar algumas pinceladas ali em experiência do cliente, porque não dá para se aprofundar muito e eu achei que as lições, elas poderiam agregar e ajudar mais. Então, foi mais sobre isso que eu comentei e falei um pouquinho na nossa palestra. Ah, então fala sobre você. Eu queria saber a sua história. Porque como eu não estava lá, agora eu tô curiosa. Então, gente, a minha história é muito bacana. Eu não contei, assim, eu não costumo falar isso para todo mundo, mas eu comecei a minha vida profissional entregando panfleto no meio da rua. Que bacana, né? Que desafio. Foi o seguinte, minha mãe tinha 3 filhos, eu queria fazer faculdade, minha mãe disse que não conseguiria pagar para mim, porque ela tinha mais 2 filhos, eu era caçula. Falou assim, se você quer fazer, você trabalha para pagar, porque eu não vou poder pagar. E aí eu comecei a trabalhar entregando panfleto da Americanas, mas logo saí e tal, tá tudo certo, eu acho que tudo ajudou e fui para vendas e trabalhei no mundo corporativo. Até que eu fui convidada para cuidar do Nordeste. E aí eu vim para Recife por conta de uma proposta de trabalho. E fiquei aqui 10 anos trabalhando nessa empresa, quando a empresa decidiu, falou assim, ó, vamos acabar a operação no Nordeste e você tem a opção de pedir demissão ou ir para São Paulo. Eu sou de Brasília na época. Aí eu falei, não, eu construí minha vida aqui, eu já me sinto nordestina, eu não quero mais sair daqui, aqui já é minha cidade, né? Eu falei assim, então eu vou pegar toda a minha expertise de anos e vou tentar construir uma consultoria. E aí eu fui me capacitar, nos Estados Unidos eu fui fazer o curso de Customer Experience, Customer Success, para poder entregar mais para o meu cliente. E a gente começou na consultoria. Foi quando a gente percebeu que o que a gente precisava era capacitar pessoas, porque eles não entendiam que a experiência do cliente era muito mais do que rir. Né? Existe uma metodologia por trás. Claro, e aí nasceu aqui Universe, que é uma instituição de ensino que capacita profissionais na metodologia de CXCS, né? Sucesso e Experiência do Cliente. E depois disso a gente falou, pô, a gente precisa disseminar para mais pessoas sobre o tema sucesso e experiência do cliente aqui no Brasil, porque ainda é muito novo o tema. Uhum. E a gente lançou o CES Week, que foi considerado hoje é considerado um dos maiores eventos da América Latina, tem mais de 30 mil inscritos, de 3 a 5 mil pessoas assistindo ali em tempo real. E aí é muito bacana. Então, assim, e é tipo online ou é presencial? Pronto, ele nasceu online. E as pessoas falam assim, não, agora vamos fazer presencial. E eu falei, poxa, a gente fala de experiência. E aí eu falei, como é que eu vou fazer um evento de experiência? Como é que eu saio da caixa, né? Como é que eu deixo de fazer o que todo mundo faz? E a gente teve a ideia de fazer no Castelo do Brenan. A primeira edição, ano passado, foi no Castelo do Brenan. A segunda já é quando que eu não participei da primeira? Dia 25 agora de outubro. Ah, eu vou pra lá! Bom, com certeza. Eu falo com o Pablo, entrego pra vocês lá a entrada. Mas assim, a ideia era ter uma experiência dentro de outra experiência. E foi muito bacana, foi um sucesso. Que fantástico. E esses são 2 dias de evento. O dia 25 é no Castelo, onde a gente traz palestrantes de alto nível para contar como é que é a experiência dentro das organizações deles. E no outro dia é no Porto Digital, que é o Business Day. São rodadas de negócios para as pessoas documentarem. E aí é bem bacana mesmo. Que massa. Mas eu sou suspeita para falar, né, gente? Não, eu já estou me sentindo no evento. Já me projetei. No ano passado, olha que coincidência, né? Mas uma das minhas empresas quase patrocinou seu evento. Sério? Eu tenho uma empresa de vídeo atendimento. A gente substitui o bot, substitui o chat que legal. Por um vídeo com um humano. Né? Enfim, criei no Covid, chama MyHelper. Várias empresas já usam, né? Então, quando você acessa um site, você vai no chat, pedir ajuda, né? Pode ser um humano digitando ou pode ser um robô ali te atendendo, né? E aí a nossa solução, quando você clica, aparece do outro lado a Tars, fala: oi Camila, tudo bem? Como é que eu posso te ajudar? Então a gente colocou o ser humano no online atendendo as pessoas, né? Muito mais prático, muito mais rápido, tem as questões de acessibilidade. Pessoas, às vezes, com mais idade ou com menos,
não consegue digitar tão facilmente no celular, né? Enfim, você tem uma série de situações ali. Você está explicando para o cliente, você vê a testa franzida, você fala, ih, não está gostando, né? Você desviou, enfim. E aí a gente estava, no começo do ano anterior, fechando o pacote de benefícios para o ano passado, de patrocínios, desculpa, e estava tudo fechado, daí um dos outros sócios trouxe, né? Falou, olha, vai ter lá no Nordeste um evento assim, mas não cabia mais, a gente já estava com todo o plano fechado, a gente acabou não patrocinando, mas está lá dentro. Já todo ano, vamos junto, porque na verdade o legal do CX Week é porque nem todo mundo conhece esse seu tipo de produto. Para você parece ser óbvio porque você trabalha com isso, mas isso é muito legal, tá humanizando o atendimento. Mas não faltando oportunidade para você patrocinar, deixa comigo. A gente tem um case, até, enfim, se a gente entrar mesmo como patrocinador, né, mas falando de humanizar, eu trabalho muito com organizações não governamentais, né, especialmente na defesa dos direitos da mulher, contra a violência sexual, contra a violência doméstica. E uma das instituições que eu apoio chama a Associação Fala Mulher. E ela presta atendimento psicológico por WhatsApp para mulheres que tiveram esse tipo de situação. E aí, quando eu me dei conta, eu falei, pô, como que uma mulher que foi agredida, né, ou foi violentada, vai ficar falando no WhatsApp com uma outra pessoa que ela não conhece, não é fácil, né? E aí lá a gente implementou o vídeo, essa solução, que é muito bacana, essa coisa de desmistificar, né? Muito você fala bom. Customer Experience, a pessoa fica, que raio que a Camila tá falando? Mas hoje a mulher pode receber um atendimento de uma psicóloga, por vídeo, né? Então ela tá vendo uma outra pessoa que traz mais segurança, né? Traz mais conforto, enfim. E é tudo Customer Experience. Então é bem legal o que você faz, seu trabalho, o evento. Essa é a sua... Genial. Eu também sou líder do Grupo Mulheres do Brasil aqui em Recife. Não sei se vocês conhecem o grupo. Conheço. O grupo ele tem mais de 118 mil mulheres voluntárias. É muito bacana. E a gente trabalha muito essa pauta de violência contra a mulher. A gente tem uma caminhada agora em dezembro também falando sobre violência contra a mulher. E eu acho que vai ser muito legal de conversar para ver se a gente consegue trazer o seu negócio para poder dar esse atendimento mais e veja, organizado. Olha que bacana. A gente tá aqui, são tantas trocas, né? E a gente chega numa coisa que ela, assim, cada vez mais ela vem ganhando espaço, né? Ajudar mulheres. De que forma ajudar essas mulheres, né? Eu sou grata a todas as que vieram trilhões antes de mim. Sou grata a todas elas, minha avó, minha bisavó, minha tataravó, enfim, todas elas. Porque uma vez que você honra todo mundo que vem antes de você, a sua vida é linda e abundante. Eu não tenho dúvida alguma sobre isso. E aí, eu particularmente, isso é uma questão que me atrai bastante. Então, assim, me sinto representada por essas mulheres que, de fato, querem fazer a diferença. E eu me sinto representada por você. E aí, o porquê disso é o desejo de empreender. Por que foi o meu desejo de empreender? Foi a vida toda CLT, até nos últimos 6 anos para cá que eu decidi que eu não queria mais trabalhar para ninguém, a não ser para mim e para o outro. E essa é a grande diferença, é que eu entendi que através do meu trabalho, eu consigo ajudar outras mulheres. E não só outras mulheres, outras pessoas. Porque eu penso da seguinte forma, empreender é um ato de coragem. E acima disso, eu dou a oportunidade do outro ser igual a mim. E essa é a grande questão, essa é a parte mais, eu diria a você que é principal. Eu não sou muito a favor da doação, não sei o quê. Veja, isso é momentâneo, isso não resolve. E aí, apoiar, dar a oportunidade, a gente acabou ensinar, né? Ensinar, a gente falou agora também de oportunidade na palestra de João Suassuna. Mais uma vez a gente está falando sobre isso aqui. E veja, quantas oportunidades Giba não trouxe, quantas mulheres você já não impactou? E veja, isso é uma... Eu quero dizer que isso tem que ser um tsunami. Mas um tsunami do bem. Que ele chega, transforma e deixa o que é de melhor. Para tudo isso florescer. Não, e eu acho que até empreender por si só já dá um medo, né? Você já tem um medo. E quando eu decidi empreender, o medo vem e as pessoas não acreditam que você vai ter sucesso. As pessoas falam assim, não, Camila, como é que você vai deixar de ser uma executiva para empreender sem o dinheiro do mês seguinte? A própria minha mãe me ligou, falou, minha filha, não faça isso com você. Como assim você vai ter uma carreira pela frente? E aí eu falo, não, peraí, vou com medo mesmo. E parece que tudo pelo menos no meu caso, quando eu comecei a empreender, tudo foi contra mim. Eu comecei a receber propostas de empregos maravilhosos, que você fica super tentada, vai ou não vai.
Mas quando você tem um propósito, quando você tem um projeto, quando você quer seguir em frente, quando você segue o seu instinto, tipo, esse é o momento da minha vida que se eu não fazer agora, eu não vou fazer mais nunca, aí você vai. E acho que isso que as mulheres precisam, acreditar nelas. Eu acho que elas acabam pegando muita opinião dos outros, o que os outros falam, o que os outros pensam, e acaba não pensando no que seria bom para ela. Então, se eu deixar, poxa, qual é uma dica que você deixa para as mulheres? Poxa, confia no seu instinto. Confie em você mesmo, porque eu acho que quando a gente confia, dá certo. E a gente, na empresa, a gente sempre fala assim, ó, segue o instinto de vocês, porque normalmente tá certo. E às vezes a gente não segue. E a gente fala, poxa, a gente sempre diz para seguir o instinto. Exatamente. E é bacana isso. Eu diria a você o seguinte, o coração, ele decide com o coração. Não vai para a razão. Toda vez que a gente vai para a razão, de alguma forma, aquilo não vai ter um melhor caminho. E você até pode refazer, mas segue o coração. O coração, ele sempre vai te dar o caminho que é o melhor. E aí, quando você traz a questão de que as pessoas, elas não acreditam, principalmente as mulheres umas nas outras, a história, se a gente for procurar aqui, a gente vai contar uma historinha gigante, né? E eu diria a você o seguinte, eu sou mãe de 2 meninos, um de 5 anos, um de 8 anos, aliás, de 9 anos fez agora, e assim, eu me sinto extremamente responsável em ensinar para eles o quanto eles devem ser parceiros, ou das suas cônjuges, ou dos seus cônjuges, que a gente, assim, enfim, a gente está num mundo muito plural, então, eles respeitem. Uma vez que a mulher diz não, o primeiro não é suficiente. Então, assim, o meu papel enquanto mãe, enquanto mulher, exatamente, assim, é primordial. E eu falo isso porque a gente começa em casa, depois a gente vai para a escola, e isso a gente faz com que também eles se tornem cidadãos de bem. E saiba respeitar o espaço do outro, né? E a gente percebe muito que, assim, hoje, cada vez mais, a mulher ela vem ganhando muito, muito, muito espaço, mas isso é um papel que está dentro de casa. Então, muitas vezes, a gente não é encorajado pelos nossos pais. Mas eu até entendo, porque aí a gente tem que olhar a história deles para trás. E é tão interessante isso, porque assim, eu tenho um pai que ele que não me escute agora, que ele não vai ver, ele é meio seu lunga, mas ele é de um amor, é de uma agarrada, é de um cheirado, que ele ainda diz que eu tenho um cheiro de menina nova. Eu digo, pai, eu com 40 anos, esse menina nova tá meio distante. E já uma mãe que é mais delicada e que fala mais brando, mas é mais seca. Vê que negócio danado, né? E aí, eu sou a segunda filha, meu pai foi pai aos 17 anos, muito novo. Esse irmão, ele tem uma deficiência, ele é bem mais velho do que eu, ele é paralítico. E assim, ele já veio ao mundo me ensinando muita coisa diferente. E eu já sei o quanto o mundo é diferente, eu sei o quanto ele precisa de uma inclusão. Então, quando eu falo que eu sou mulher e que tem inclusão, enfim, é uma infinidade de coisas. E aí, o meu pai, do jeito dele, é muito interessante isso, ele meio que me desafiava, ele não me encorajava, mas também ele não desencorajava. E aí eu me lembro a cara dele, assim, que é muito interessante, que foi quando eu aprendi a dirigir. Então, assim, aprendi a dirigir na tora, não foi nem lá no interior, foi aqui na capital mesmo. Eu disse, é agora que eu vou aprender. Aprendi a dirigir. Aí na primeira vez que eu saio sozinha de carro, bate o carro. Nada, menina. O cara me assalta. Eu disse, eu moro na Boa Vista. Eu morei na Boa Vista a vida toda, agora que eu moro nas Graças. Aí, fui assaltada na Beira-Rio. Ninguém tava ouvindo isso, mas fui lá. Meu Deus do céu. Me tremia todinha. Mas depois, eu continuei. Isso é pra eu desistir. Que eu vou desistir que nada. É, isso aí. E aí, eu lembro que eu contando essa história pra ele, ele já horrorizado, em tempo de ter um troço. Aí ele fez. E você continuou? Eu disse, claro. Aí ele fez muito bem. Eu disse, puxei a você. E aí é quando você vê aquela coisa. Então, cada um tem um pai e a mãe que tem. E assim, isso tem muito a ver com a história de cada um, né? Aí a gente volta, parto, pai, mãe e vida. E eu entendo que quando a gente tem esse conhecimento, e quando a gente se abre para o conhecimento, que eu acho que ele expande. É visão além do alcance. Isso traz algo muito importante, e aí o que é que a gente faz? A gente não só faz pelos nossos, a gente faz pelos nossos e quem está do nosso lado. Então, quanto mais mulheres, quanto mais homens que levem essa palavra, esse acolhimento, porque não deixa de ter um acolhimento no seu trabalho, no meu trabalho, e que faz a diferença. Sim.
Olha, eu posso dizer que eu fui uma mulher muito abençoada em relação a isso, porque foi o seguinte, quando eu era criança, eu vi meu pai batendo na minha mãe, e eu jurei pra mim mesmo que eu jamais na minha vida ia depender de homem nenhum. Tipo, essa possibilidade nunca existiu. E quando eu fui empreender, claro que eu tinha um colchão ali guardado, mas o meu medo era, meu Deus, se eu ficar sem dinheiro e ter que depender financeiramente do meu marido. Para mim, isso era a pior coisa que podia acontecer na vida. Só que o que acontece? O meu marido é muito parceirão. E aí, graças a Deus, que nesse projeto, né, nessa jornada empreendedora, financeiramente, eu nunca precisei dele. Mas o que ele fez por mim, o apoio que ele me deu, o estar do meu lado, me aconselhar, tamo junto, vai. Ele não tem dinheiro no mundo que pagaria esse lado de ter alguém te apoiando, isso. Sabe? Acredito em você, você consegue. E aí, vamos lá, testa aqui comigo. Ao ponto dele sentar comigo, faz de conta que você tá fazendo uma entrevista aqui comigo e aí a gente fazia um roleplay, ele falava e eu respondia. Então, assim, às vezes a gente, mulher, por exemplo, como eu cresci nessa vida muito violenta do meu pai batendo na minha mãe, então eu sempre mantive homens muito afastados de mim, tipo, e criei um estereótipo. E eu acho que eu acabei perdendo muitas coisas boas na minha vida por ter esse afastamento de não querer criar esse muro, né? Tipo, ó, daqui você não passa. E quando eu fui empreender, eu tirei esse muro da minha vida, falei, beleza, tamo junto. E graças a Deus a gente é um sucesso. Hoje ele também ele tem outras empresas, ele também é sócio junto comigo na minha empresa e é um sucesso, assim. No começo era muito difícil porque a gente é duas pessoas com pensamento muito forte, então imagina, 2 leões ali brigando, mas depois a gente começou a conversar, a entender e a gente decide, pô, o melhor argumento ganha. E aí segue. Muito bom. Eu diria a você que eu acho que você chegou num ponto que eu acho que é o mais desafiador, quando a mulher ela decide empreender. Porque naturalmente a gente sabe que no mercado os homens eles já empreendem naturalmente, né? Então, às vezes passa de pai para filho, né? Enfim, e aí quando a mulher decide empreender, vem várias questões. É filho, é casa, é marido, e você é multitarefa, e você ficou aonde? Cadê você? Putz, cadê a mulher aqui? Vê um monte de coisa, menos ela primeiro. E eu diria para você assim, que é um grande desafio. Eu me sinto todos os dias desafiada. Atualmente eu sou mãe solo, não tem tanto tempo isso, mas é um grande desafio, faz você ver o mundo muito mais diferentemente do que eu já tinha visto. Tenho tias, enfim, a gente sempre vai conhecer a historinha de alguém, mas eu diria que hoje o que é mais desafiador é conciliar essa vida, é conciliar esses filhos. Agora mesmo, ontem a gente ficou até que horas lá resolvendo coisa, tarde da noite, meu pequeno tá doente desde domingo, eu lá monitorando e olhando ali a babá, qualquer coisa a gente já faz assim, assado, e veja, porque eu queria estar presente aqui. Ah, não, eu sou menos mamãe, menos boa, ou boa ruim porque eu não tô lá. Não, eu sou exatamente essa mãe que esse menino precisa. Tá aqui, tá abastecido, tá com assistência, e eu vou pro evento e vou ficar lá, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E a gente é desafiada, essa decisão de o que é que eu faço, o que é que eu não vou fazer primeiro, vou dar essa prioridade, não vou dar essa prioridade, e principalmente quando você tem um parceiro. Eu quero fazer uma pergunta pra você. Claro. Os homens têm esse problema que as mulheres têm, de tipo, o que que eu faço, o meu filho, e aí eu vou deixar ele na escola, não deixo, ou vocês não têm esse pensamento de filho, casa, ele não passa nem pela cabeça? Vou falar por mim, não vou falar por todos os homens, mas vou começar te respondendo de uma forma que você vai entender claramente. Quem ama de verdade, tem. Que amar não é falar, amar é cuidar. É verdade. Então, se a pessoa, homem ou mulher, ama de verdade e age para isso, ela sofre. Sofre porque é muito difícil de você ter um negócio grande e de sucesso e estar presente de como você gostaria na vida dos seus filhos. É muito difícil. Né? Essa matemática, ela é complicada. Minha esposa também foi minha sócia, que trabalhou comigo. Então você tem que se ausentar, você tem que viajar, você quer estar presente na vida da criança e é um eterno. Você acha que, por exemplo, pensando sobre a mulher, né? Eu converso muito com a minha esposa sobre isso. Eu acho muito raro uma mulher, mãe, falar: eu tô super ok com o tempo que eu dou para os meus filhos, eu acho que eu sou uma ótima mãe. Quase nenhuma delas está satisfeita. Ela quer mais e mais e mais. E qual que é o fato? Nunca vai ser tudo. Porque você sempre quer melhorar como ser humano, né? Mas eu acho que
a gente está presente, tanto quanto pai quanto mãe, 100% do tempo que existe com os filhos não é a solução. A ausência também educa, a ausência também forja, Isso. a ausência também faz a criança se virar. Acho que Né? fortalece Então é esse também. equilíbrio, né? E é complexo. Eu, por exemplo, parei de estudar na 7ª série, por questões familiares, violência sexual, várias coisas ruins, né, que aconteceram. As minhas filhas têm uma estrutura de ensino psicológica, de alimentação, de segurança, enfim, indescritível, né? Então precisa ter esse equilíbrio também, que quando você não está lá com ele, né, o seu trabalho permite que ele tenha Isso. todas as outras coisas para que ele possa seguir Isso. em frente, né? Isso. Então é complexo, né? Muito. Mas é muito isso. Eu gostaria de ter estudado, eu gostaria de ter tido uma família com uma estrutura que me permitisse seguir em frente. Não rolou, né? Hoje a minha, graças a Deus, as minhas famílias têm isso. Fazendo um parêntese exatamente nessa sua fala, porque eu comecei a minha fazendo isso, e essa minha fala ela é muito recente, eu diria para você que é dos últimos 3 anos, porque como eu venho estudando muito a questão de autoconhecimento, isso é muito revelador. E aí eu digo exatamente o seguinte, eu tenho uma família que era para que eu tivesse, ponto. Eu tenho um pai que eu tinha que ter, eu tenho a mãe que eu tinha que ter, eu tive a vida que eu tinha que ter. E tá tudo certo. Ah, Foi seria quem me ideal, tornou quem eu sou mas hoje, é né? isso. E Quem aí me tornou tem quem eu uma sou coisa assim, que aí meu avô, eu me lembro como hoje. Ele sempre acordou cedo, minha mãe sempre acordou tarde. E aí eu adoro café, aí minha mãe fazia, vá lá na casa do seu avô, que lá sempre tem café. Isso era 5h30 da manhã, eu ia fazer uma viagem do colégio, e eu já desenrolada, já me arrumava, já me vestia, não sei o quê. Aí eu fazia, avô. Aí eu chegava e começava a ouvir com ele, não sei o quê. Aí eu, avô, por que o senhor acorda tão cedo? Porque se eu fosse, eu estava dormindo. Aí ele sabiamente olhou pra mim e fez, porque vai ter um dia que eu vou querer acordar e não vou poder. Eita. E aí eu disse assim, rapaz, aquilo ali foi feito tava assim, Um soco no soco estômago. no estômago. Eu digo, agora eu entendi, avô. Eu entendi. E aí da nossa família, a gente tem quem a gente tem que ter. E eu diria o seguinte, que tudo que aconteceu com você, que aconteceu comigo, que aconteceu com você, eu diria o seguinte, que é uma espada que foi forjada e ela é única. E aí ela vai vir com o que tiver que vir. E aí a partir do momento que a gente eu diria a você assim, quando a gente se apropria de quem a gente é, meu amigo, não tem pra ninguém. Pode vir o que for. Não tem pra onde. E aí uma das coisas que eu levo muito para as crianças, assim, é que como meu trabalho, eu tenho os meninos e o meu trabalho. E é uma coisa que aquece tanto o meu coração, mas de tanto, ele chega ali, eu digo, o tesão vai saindo assim, pelos poros. E aí, meu filho faz, mas mãe, a senhora trabalha muito. Eu disse, mas eu trabalho porque eu gosto. Eu também gosto. Eu adoro trabalhar. Mamãe não trabalha só porque mamãe precisa do dinheiro para sustentar a nossa casinha, não. Mas é porque eu adoro. Mamãe faz tão bem para tantas pessoas. Eu deixo tanta gente feliz. Aí ele, é mesmo, mãe? Eu quero ir no seu trabalho. Eu digo, você vai no meu trabalho. Então, assim, ele já tem uma concepção diferente. Porque a gente tem uma amiga fazendo uma história rápida, que ela fazia assim, não, filho, eu tenho que trabalhar por conta do seu leitinho, eu tenho que trabalhar por conta do seu leitinho. Aí, de repente, o menino não queria mais tomar leite. A babá tá dizendo, não, ele não quer tomar leite, não quer tomar leite. Aí ela disse, meu Deus. Aí foi identificar, filho, por que você não quer mais leite? Não, mãe, porque a senhora não precisa mais trabalhar para comprar leite. Então, ou seja, ele queria que ela ficasse em casa. E aí, isso é muito interessante. Então, até a forma como você se comunica com seu filho tem que ser muito clara e verdadeira, né? Para ele não entender equivocadamente. Isso que você está falando, Tarcia, eu acho que assim, tem tanta gente infeliz com o seu trabalho. Isso. É tão demonizado trabalhar que quando encontra gente como você, como a Camila, como eu, que é apaixonado pelo que faz, as pessoas olham e falam, fica estranho. Que estranho. Que esquisito isso aí que eles estão falando. Muitas, né? Exatamente isso. No meu caso, o trabalho, né? Eu falo que sou apaixonado pelo trabalho, por quê, né? Então eu era um garoto pobre, negro e analfabeto, né? E o trabalho me trouxe o quê? Dignidade, respeito, autoridade. Tudo que eu tenho veio do meu trabalho. Tem como eu não ser apaixonado? Não tem como. Transformou a minha vida. Né? É isso. Mas não é comum. O comum é a pessoa falar, não aguento ir para o meu trabalho, a minha empresa é horrível, meu chefe é um mala. Né? A maior parte das pessoas, principalmente quem é SLT, né? Tá muito triste com o ambiente de trabalho. É verdade. Então as pessoas ficam ouvindo isso, aí você fala que você está apaixonado, a pessoa fala, Camila precisa. Precisa, a Tárcia precisa ir para
psiquiatra. Mas isso é muito real, porque as pessoas falam assim, Camila, você trabalha demais. Gente, pra mim trabalhar é diversão. É eu diversão, gosto do que eu tô fazendo, não é trabalho. Então, aí o pessoal fala, não dá pra mim não, você é uma workaholic, né, que o pessoal diz. Workaholic. Minha gente, eu amo isso que eu faço, não é. É tipo, às vezes você tem que abdicar de final de semana, de feriado, às vezes você vai abdicar de várias coisas. Eu falo, pra mim, não é um sacrifício, porque quando eu vejo o resultado na ponta, quando eu vejo o que a gente construiu, o que a gente fez, é muito mais gratificante. E isso que você falou é real. Eu acho que as pessoas precisam gostar daquilo que elas fazem. Precisam mesmo. Elas precisam, acho que, ter a coragem. Tá infeliz no trabalho? Tira o crachá, põe na mesa. Tenha coragem de assumir as rédeas da sua vida e vai atrás daquilo que te faz feliz. Mas aí fica nesse círculo vicioso. Né? Mas tem o cheque que cai, o salário, a minha conta, eu odeio o lugar que eu trabalho, né? E os anos vão se passando. É cultural, né? É o cultural, eu acho que isso é uma coisa que é uma mudança tímida, mas ela vem acontecendo. Mas existe uma falsa sensação, que eu só descobri depois, que a falsa sensação de estabilidade. Falar, quando você está empregado, você tem estabilidade, mas é uma falsa sensação. Total. Porque você pode ser demitido amanhã, e aí? Até conseguir um emprego. Isso. Então a gente tem essa é uma falsa. enorme falácia. Isso, concordo. Porque, na verdade, é zero estabilidade. E o seu negócio, se der ruim, você pode dobrar as horas que você trabalhar de final de semana, implorar para os outros, você pode fazer 1 milhão de coisas. Mas a sua empresa te demitir, você não pode fazer nada. Nada, exatamente. Volta para a fila das entrevistas. E é tão interessante isso, né? Que quando você vê a faixa etária de idade, os meninos mais pequenos ou menores, e aí, o que é que você quer ser quando crescer? Você vai ser o quê, né? Aí o pai e a mãe têm uma tendência muito grande de influenciar o filho, não, porque isso aqui dá mais dinheiro. E aí eu sempre ouvi muito falar, quando eu disse, não, quando eu tiver meus filhos, eu não vou ficar dando essa ideia, não. O que ele tiver curiosidade, eu quero, inclusive ele vai estar já, entrou na faculdade, quer conhecer antes de trabalhar, bora, vamos trabalhar, porque eu acho que isso é algo muito importante. O estudo ele é importante, mas estar ali naquele ambiente, tendo aquele contato e trabalhando é muito mais que importante. Você tocou num ponto aí muito sério, que eu acho que não é debatido. O estudo ele é importante, mas se esse ser humano não tiver inteligência emocional, ele não vai a lugar nenhum. Não vai não. E não se trata com a mesma importância. O que é inteligência emocional? Você garantir que o seu filho tenha segurança de se posicionar na escola, que ele esteja numa reunião e ele levante a mão para fazer uma pergunta, que ele não fique melindrado com qualquer coisa, que ele tenha estrutura para ouvir para poder crítica, ouvir isso. Né? E aí as crianças, às vezes, os adolescentes, até os adultos jovens, têm um nível de conhecimento profundo, mas a inteligência emocional e a estrutura, a resiliência da pessoa é baixíssima. Você vai conversar com a pessoa, ela desmonta, né? Você fala, gente, mas... Calma. E a vida é assim, né? E A vida é assim. difícil, né? A vida não é fácil. Né? Então é muito louco isso também. Eu converso muito com a minha esposa e a gente sempre fala o seguinte, se a gente empoderar as nossas duas meninas, né? Elas vão ser o que quiser, aonde elas quiserem. Porque o resto você aprende. Agora, empoderar é o pai e a mãe, né? É no dia a dia, falando, não, vai, defende a sua ideia, não tenha vergonha, né? Seja você mesmo. Siga. Enfim. Eu acho que falta muito isso. Acho que falta mais pais como ele, viu? Porque eu não tive isso não. Vamos botar mais pais iguais a Giba neste mundo. Porque eu nasci totalmente sem inteligência emocional e quando eu me vi sendo empresária, eu falei, ô Camila, você aprende ou você aprende? Então eu comecei a fazer curso, técnicas, ler, entrei em Mindfulness para poder ter autorrespiração, autocontrole. E o mais importante também é você ter a humildade de entender que você também não tem, porque nem todo mundo consegue ter consciência. É verdade. Então, entender que você precisa ter inteligência emocional para crescer, para subir, para estar numa reunião, para você se posicionar e para ouvir uma crítica, é muito importante. E muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, infelizmente, não tem pais como você. Não. Que estrutura a família, que empodera. Muito pelo contrário. Ela acaba humilhando, deixando a pessoa mais triste, sem coragem de fazer alguma coisa. E aí eu digo para você o seguinte, que também entender aonde você pode se ajudar é muito importante. Começar a ter seu autoconhecimento, porque é um gap que eu preciso aprender. Eu digo o seguinte, o meu primeiro irmão, ele realmente não teve essa convivência na nossa família, porque ele é do primeiro casamento da minha mãe, e os outros 3. Veja, mesmo pai, mesma mãe, mesma casa. Totalmente diferente. Total. A diferença de idade de mim e da minha irmã é 1 ano, quase, é menos de 1 ano.
porque é uma história bem rápida. Eu digo, eu já sou guerreira desde quando nasci, porque quando eu tinha 8 meses de vida, a babá quis me dar remédio, eu quase que morro nessa história da babá e o meu pai querendo matar a babá, a confusão grande. Minha mãe esquece de tomar o remédio, vem minha irmã. E aí, o que acontece? Bem pertinho da outra. Muito. E aí, minha mãe sempre botava a gente tudo igualzinha, mas minha irmã, ela é doce e tudo e tal. Mas veja, esse empoderamento, ela passou longe. Aí, a sombra da irmã mais velha é muito grande, no caso dela. E aí, é tão interessante isso que eu percebo que quando eu me afasto, ela cresce. E aí você tem que ter inteligência de entender que afasta para o outro crescer. Vê que negócio. Então, veja, ela nem sabe o que é isso. Eu já sabia. Como eu tomei a consciência de eu vou lá e faço. Faço terapia, já consigo me aí entender. É isso. Já consigo minha gente, é revolucionário. Então, assim, terapia eu digo para todo mundo. 14 anos, né? E aí minha esposa fala, não, meu marido é outro nível. Eu falo, porque é um homem terapeutizado. Então, mais homens terapeutizados. E engraçado porque ainda existe um estereótipo difícil de falar, não, você vai pra terapia, você é doida. Gente, eu vou pra terapia, não tem 14 não, mas tem uns 5, 6 anos que eu vou. E eu digo o seguinte, ajudou muito, porque na minha infância, como percebeu, né, não foi fácil. E a minha mãe e minha família diziam que eu não ia terminar nenhum 2º grau, que eu ia engravidar. E assim, eu fui dando um tapa na cara deles sem bater, tipo, eu terminei a faculdade, eu fiz questão de pagar a formatura, eu me formei, eu sou a única pessoa que saiu de casa com 19 anos, eu já não precisava da minha mãe mais pra nada. Hoje eu e minha mãe, eu não preciso absolutamente nada da minha mãe, e meus irmãos ainda estão lá na aba da minha mãe, estão lá, então assim, ter o reconhecimento de que você não tem inteligência, que você precisa se empoderar, que você precisa ir, você consegue, e você autoconfiar em você, é um trabalho que as pessoas precisam fazer, porque imagina, quando uma mãe diz pro filho que você não vai terminar nem o 2º grau, é cruel. E aí você fala, peraí, é porque eu sou tinhosa. Eu acho que ela dizia não, eu falei, peraí. Ela dizia, não, peraí, graças a Deus. Sem saber ou sem querer, ela te incentivou. Então, agora eu vou só de raiva. Quase isso. E aí eu digo o seguinte, Deus sabe muito bem os dons que dá para as pessoas. E aí tem a ver com isso. Eu digo assim, quanto mais alguém diz assim, não, eu faço, eu quero. Pode não, eu faço. É bem isso. Aí quando alguém fala assim, oxe, não, mas você não vai conseguir não, eu faço, sei bem. Aí daqui a 30 dias eu chego, tu não sabe, aqui ó. E é engraçado porque isso vem com você, tá dentro de você. E aí, se você souber usar, isso é um combustível. Você vai bater, minha filha. Para conseguir, Mas o que eu aprendi com isso? Eu sou muito assim, eu era muito, muito assim, tipo, ser desafiada pra mim é um combustível. Só que aí, eu comecei a perceber que eu era um boi de piranha. As pessoas utilizavam esse meu negócio para poder fazer o que elas não conseguiam fazer, para eu fazer, porque sabe que eu conseguia fazer. Então agora eu começo, por que isso está chegando em mim? Aí eu já tô mais criteriosa. Pergunto por quê? Por que alguém está falando isso para mim? Onde é que ela quer chegar? Qual o motivo dela? Então eu escolho as minhas guerras hoje. Eu escolho se eu realmente quero ou não correr atrás. Camila, porque eu percebi, é muito difícil você chegar na consciência de saber que você um fantoche, vamos dizer assim, ainda mais eu tenho um senso de justiça muito apurado. Se eu ver fazendo alguma coisa com você aqui, eu vou me doer, vou lá falar com você. Vai resolver por mim. Tá? Vou, porque eu tenho esse senso de justiça. Mas eu percebi que esse senso de justiça, muitas vezes, ele me atrapalha muito mais do que ajuda. Então também ter essa consciência, tipo, é bacana, é massa, a gente faz, mas até quanto as pessoas estão utilizando isso contra você. Isso, é verdade. É um ponto de reflexão, sabe? Deixa aqui. Eu já ia constelar logo para saber logo o que era, que é um babado que depois o povo vai comentar. Ainda todo mundo fala de constelação, porque eu faço a constelação familiar. Pablo, meu sócio, que não me escuta falar da constelação. Depois ele só vai ver no podcast. Tá, você é uma danada. Mas, Camila, a gente tá muito, muito, muito feliz, grato pela sua participação. Amei. Assim, me senti extremamente representada. Adorei o nosso bate-papo. E de verdade, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, amei nosso bate-papo aqui. Adorei a sua história de vida. Parabéns. Obrigado. Mais pessoas como você. Eu acho que você é uma representação de pessoas que também disseram que não ia dar pra nada, provavelmente. Sim.
Sempre. Que deu a volta por cima e deu um tapa na cara de todo mundo. Então, parabéns. E parabéns também por essa mulher que você é guerreira, de fazer acontecer, de amar trabalhar. Você que não gosta de trabalhar, pega o exemplo aqui, né? De pessoas que verdadeiramente amam trabalhar. E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade, por tudo. E espero ter contribuído de alguma forma. Joia. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.